Continuando, pessoal, eu recebi uma dúvida de um aluno aqui mais cedo. Vou até voltar aqui para falar um pouquinho sobre ela. Opa, acho que não está abrindo. Deixa eu só tentar aqui de novo. Só um pouquinho, que o AutoCAD acho que vai agora. Agora vai. Voltando aqui. O Mauro me perguntou mais cedo. Mauro, você está aí? Sim, professora. Você que falou assim, criei todos os blocos, não consigo pintar eles. Você não consegue trocar a cor do bloco, é isso? Correto, professora, correto. Tá. Por que que você não consegue? Tem até um vídeo acho que eu fiz que eu comentava sobre isso, ó. Aqui, quando eu passo mal, vocês estão vendo que ele não está em bloco, né? Ó. Ele está todo quebradinho. Então, esse elemento aqui, ele não está em bloco. Deixa eu pegar um que está em bloco aqui. Deixa eu ver se na outra página da Raquel aqui. Ó, vou mover aqui para fora do desenho para a gente trabalhar. Ó. Estão vendo que ele já é um bloco aqui, certo? Ele foi criado com uma determinada cor. Então, não é simplesmente, ó, ele é um bloco. Quando eu clico nele, ó, estão vendo que ele está salvo como alvenaria? Tá tudo errado isso daqui, né? Mas isso daqui depende muito do projetista. Às vezes eles criam umas configurações que só eles entendem, né? Então, aqui é um arquivo, por exemplo, que eu recebi para fazer o complementar. Então, o que eu recomendo? Ó? Vocês sempre têm que criar um bloco e dar uma layer para ele. Então, recomendado é o quê? Que exista uma layer de bloco. Ó, eu vou deixar aqui em bloco e vou deixar em by layer, certo? Só que o que acontece? Isso daqui, ó, quando eu seleciono, tá bloco e tá by layer. Só que ele já tinha uma cor antes. Essa cor eu não consigo alterar ele, ó. Então, por exemplo, se eu venho aqui e mudo para vermelho, tá vendo que ele não muda para vermelho? Porque ele já foi criado. A cor está dentro dele. Existem duas maneiras da gente conseguir alterar isso. Ou a gente explode o desenho, só que eu não recomendo explodir, tá? Porque ou senão você tem que depois transformar ele em bloco de novo. Então, eu recomendo vocês entrarem dentro do bloco para fazer a edição dele. De que forma que vocês vão conseguir fazer isso? Essa edição. Quando você vem com 2 cliques no bloco, ó, bem rapidinho, 2 cliques, a gente vai abrir uma aba de edição do desenho. Está escrito aqui, ó, edição do bloco, e a gente vai dar um OK. Ele vai abrir uma outra tela do AutoCAD, ó. Essa tela aqui é só para a gente mexer nisso daqui, ó. Então, estão vendo que quando eu passo o mouse, ó, ele está todo quebradinho? Pode ser que alguma coisa aqui não esteja quebradinha, tá? Mas aí é aqui que a gente vai mudar a cor. Então, eu vou selecionar esse elemento, ó. Vou selecionar ele. Olha, ele está escrito como bloco aqui em cima? Não, ele está como mobiliário. Então, agora que eu selecionei, vou vir e mudar ele para a forma correta, que é... cadê? Tem uma acho que lá em cima. Blocos. Blocos. E aqui eu dou a cor certa, tá? Então, se eu quero mudar a cor, eu tenho que mudar aqui dentro. Então, se eu quero mudar para vermelho, ó, dou um S, que eu tá vendo que ele ficou todo vermelho? Finalizei, a gente vem aqui em close. E aí a gente fecha, ó. E ele vai salvar esse novo desenho. E agora ele ficou em vermelho. Então, ó, ele continua como bloco e o by layer. Só que essa cor é interna dele, porque é uma cor que já foi inserida antes de fazer o bloco. Depois que você criou o bloco, é como se ele travasse. Aí ele não muda mais nada, tá? Ah, eu não quero vermelho, eu quero voltar para o cinza. Com 2 cliques a gente abre ele, dá um OK. Se acontecer de alguma coisa aqui dentro já estiver em bloco, vamos supor, não é o caso disso daqui, tá? Mas eu vou fazer uma situação aqui que às vezes acontece, tá? Eu vou deixar esse pedacinho como bloco. Ah, ele não quer transformar aqui. Não... Vamos supor que eu selecionasse isso
e viesse aqui e deixasse tudo no by layer. Mas vamos supor que esse travesseiro ficou em vermelho, ele não mudou. Quando isso acontecer, mesmo aqui dentro dessa tela, vocês vão vir selecionar aquilo que vocês não conseguiram mudar a cor e vão dar um explode, tá? Caso isso aconteça. Porque aí é como se tivesse um bloco dentro de um bloco, tá? Então, aí vocês vão explodindo ele até ele quebrar todinho, tá? Então, aqui eu posso explodir. Por quê? Porque aqui eu estou dentro do bloco. Quando eu fechar aqui, ó, ele vai salvar. E aí ele volta a ser um bloco aqui, ó. Tá? Então, lá dentro, se porventura alguma cor vocês não conseguirem mudar, façam o explode dentro dele. Então, revisando, ó, 2 cliques, abre a edição, e aí aqui a gente configura, finalizou, vem em close. Aí vocês vão fechar e tá tudo certo. Beleza? Esclareceu sua dúvida, Mauro? Seria isso? Sim, Tá? professora. Então, é A só entrar professora dentro do vai... bloco. Oi? Tá, mas a professora vai exigir todos numa cor só, né? Sim, toda vez que você trabalhar com bloco, por que eu quero exigindo numa cor só? Tá? Uma cor só não, uma cor só e na mesma layer. Que aqui vocês não estão trabalhando com a impressão ainda. Só que eu estou tentando mostrar para vocês como configurar para facilitar depois na impressão. Então, assim, todos esses blocos, eles têm que estar o quê? No bloco e by layer. Todos têm que estar igual. Por quê? Porque isso depois na impressão, se eles não estiverem igual, vai acontecer o seguinte na hora de imprimir. Um desenho vai ficar com a linha mais grossa, o outro com a linha mais fina. Então, isso desconfigura o projeto de vocês. Então, por isso, vocês têm que criar as layers e deixar todos os elementos nesse padrão, tá? Ok? Beleza, professora. Bom, Ok. então a gente já revisou um pouquinho aí da questão dos blocos, né? Do explode. A parte do texto, a gente pode vir aqui em Annotate, e a gente tem aqui o Multiline Test, né? Então, usem sempre o Multiline Test, por quê? Porque quando vocês forem... escrevam do tamanho grande mesmo, ó, e aí vocês vão digitar algo, por exemplo, planta. Terminou de escrever, se vocês derem um Enter, ele vai para a parte de baixo. Quando vocês clicam fora, ó, ele vem para o outro lado, tá? Quando vocês sempre escrevem Multiline Test, ó, quando vocês dão 2 cliques, vocês abrem a parte de edição. Tá vendo que ele mudou a tela aqui em cima? Somente com o Multiline Test que a gente consegue configurar o nosso desenho. Então, aqui vocês podem vir e configurar o tipo de letra. Então, eu quero usar essa itálica. Então, eu vou usar a itálica. Aí, aqui vocês conseguem, ó, nesse valor onde está aparecendo 20, configurar o tamanho. Lembrem sempre, na hora de fazer o tamanho, para se basear pela espessura da parede. Então, se vocês colocam 0,15 de tamanho, significa que o tamanho da letra vai ser 15 centímetros, tá? 15 centímetros, assim, no desenho, ele vai ser proporcional à espessura da parede. Então, vou colocar aqui, ó, 0,15. Dou um Enter. Percebam que não mudou? Por que não mudou? Porque toda vez que vocês forem fazer qualquer coisa no desenho aqui, tem que selecionar, tá? Então, eu vou selecionar e vou vir aqui e digitar 0,15, tá? E dou um Enter. Tá vendo que ele ficou pequenininho? Quando ele fica pequenininho, eu tenho que lembrar de fazer uma coisa, ó. Quando eu clico aqui, estão vendo que tá aparecendo essas setinhas? Essa setinha aparece, por quê? Porque ela era o espaço de inserção do texto inicial. Então, quando isso acontecer, ó, é só vir aqui e ajustar e deixar menorzinho, tá? Ó. Aproxima até ele ficar do tamanho do desenho. Não deixem isso daqui grande, tá? Ó. Porque é como se fosse o espaço, ó. É o retângulo da inserção dessa letra. Então, não precisa deixar ela grande. A gente pode vir, ó, e reduzir ela. Quer aumentar um pouquinho para baixo, para escrever mais alguma coisa? Ó, você aumenta aqui, tá? Então, por exemplo, eu escrevi aqui planta, e aí embaixo eu escrevo baixa, tá? Então, essas marcações aqui a gente pode ajustar, ó, para a direita ou para baixo, tá? Sempre ajustem. Com 2 cliques a gente abre a edição. Então, eu já editei o tipo de letra e o tamanho. Quero fazer qualquer outra coisa? Seleciona o texto, aí a gente pode colocar em itálico, tirar, né, que ele já estava, ó, itálico. Perdão, itálico não, negrito. Então, negrito, itálico, não quero. Ah, quero colocar sublinhado. Ah, quero colocar com um traço em cima.
Quero tirar isso e isso. Então, assim, são ajustes, tá? Math é sempre para copiar propriedades. Isso daqui eu vou comentar com vocês em outro momento, tá? Aqui, a gente tem alguns tipos de letra também e cor, né? Então, eu quero trabalhar com uma determinada tipo de letra, a gente escolhe e escolhe também a questão da cor. Sempre lembrando que tem que estar selecionado, tá? E aqui é aquela parte de formatação, né? Quando você quer trabalhar com numerações, né? Ó, 1.1, ou caso contrário, a gente deixa em off, né? Que deixa desligado. Aqui é a parte do espaçamento das linhas. Que nem no Word, né? A gente pode vir aqui e colocar o espaçamento. Pode trabalhar com a primeira opção, que já é o tamanho ideal. E aqui a gente tem a parte de justificar o desenho, ó. Alinhado à esquerda, ó. Alinhado à direita. Aqui ele está centralizado, justificado, tá? Então, aqui é como se fosse o Word de vocês. Então, aqui a gente abre essa parte de configuração, beleza? Aqui a gente também tem a parte de criação de colunas, inserção de alguns símbolos. A diferença é que a inserção desses símbolos, elas estão em inglês, tá? Então, aí vocês vão ter que pesquisar, quem não tem o domínio, e pesquisem como que é o nome daquele símbolo. Então, aqui é diâmetro, aqui é ângulo, aqui é o delta, aqui é o ômega. Então, ele está escrito em inglês o nome desses símbolos, caso vocês acabem inserindo, tá, pessoal? Então, essa parte de desenho, ó, finalizou, clica aqui fora, e aí ele está configurado e finalizado, tá? Edição de texto, beleza? Revisando aí um pouquinho da parte das cotas, tá? A cota, vocês têm que criar a cota de vocês, tá? Configurem elas, ajustem, deixem no tamanho interessante, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, que esse desenho tem uma configuração de cota, ó. Foi optado por deixar as linhas auxiliares e a linha de cota no cinza e o número mais evidente. Então, foi essa configuração, ó. Essa cota aqui, ela se chama cota 75. Então, vou até abrir a configuração dela e vou aqui em modificar, ó. Clico lá em cota 75, vou em modificar. Então, ela foi colocada tudo como oblíquo. Aqui tem o tamanho do número, né, da cota, que a gente vai ajustando. Vocês têm que ir testando para vocês pegarem domínio, tá? O tipo de linha, que aí é a cor, ó, foi optado pela cor cinza e cinza, tanto na linha de cota quanto na linha auxiliar. Eu não quero essa cor, quero vermelho, ó, estão vendo? Aqui é para a parte da linha auxiliar, tá? Essa linha auxiliar, ela não pode ficar colada no desenho. A linha de cota, quero mudar também, ó, ficou vermelha. Não, mas eu não quero. Quero deixar ali no cinza que eu já estava trabalhando, tá? Então, aqui vocês vão trabalhar com essa configuração da cota, nas cores da linha e nos tamanhos dela. Não quer criar, caso vocês queiram criar uma cota sem nenhuma linha, vocês só venham aqui, ó, e cliquem que ele vai desligar, ó, tá vendo? Porque às vezes, dependendo, é interessante você ter esse tipo de cota também configurado, quando vocês forem medir uma informação interna e já tem muita informação, muito desenho, e aí vocês querem colocar só um número para facilitar, tá? Então, tem essas opções aqui. Deixa eu ver quem perguntou. Ah, tá. Beleza, então. Daqui a pouco a gente vai fazer a chamada, tá, Ana? Prof, Oi. pode ensinar como é que faz aquele símbolo do nível, onde vai lá nas escritas? Ah, sim, já faço. Aqui a gente tem a parte de configuração do tipo, né? De desenho que vai ficar aqui a representação da cota, tá, pessoal? Então, aqui fica a critério de cada um. Eu gosto do mais simples possível, tá? Não gosto de enfeitar muito a cota, não, mas tem uma infinidade de desenhos aqui que vocês podem estar trabalhando, tá? A parte do texto, vocês também podem escolher a cor, né? E aí, aqui a gente tem a informação, ó, horizontal ou essa situação. Essa primeira situação, horizontal, estão percebendo que na representação aqui, ó, todos os textos eles ficam na horizontal, tá? Normalmente, pela parte de norma, de cota, de desenho técnico, o ideal é sempre trabalhar com essa opção ligada, tá, pessoal? Por que essa opção ligada? Porque aí ele fica com o número da cota exatamente na posição que está sendo colocada a cota, tá? Isso daqui é o padrão mesmo para desenho técnico. Então, se vocês lembram lá de desenho 1, que você aprende a cotar e posicionar o texto da cota,
ele vai ser posicionado exatamente daquela maneira que a gente viu lá em desenho 1, tá? Então, aqui são essa parte de configuração. As unidades, então, assim, se eu trabalhando com uma unidade aí de centímetros, para que colocar um monte de zero, né? Então, dois zeros depois da vírgula são suficientes, tá bom? Aqui ele tem uma situação aqui, ó, fator de escala. Tá vendo que tá o número 1? Aqui é para vocês criarem cotas com escala. Então, se eu coloco 0,5, ele vai criar uma cota 1 para 50. Se eu coloco 0,25, uma cota para 1 para 25, e assim por diante, tá? Então, aqui a gente pode criar fator de escala, que é bem interessante. Beleza? Aqui seria a configuração de cotas, como eu falei, e aí vocês têm que criar de vocês e ir ajustando conforme a necessidade, tá? Então, tem várias maneiras, ó. Aqui ele optou de uma forma, ó, aqui ele colocou tudo em vermelho. Nossa, mas ele colocou tudo em vermelho. Significa que ela vai ser impressa em vermelho? Não necessariamente, tá? Não é porque foi desenhada em vermelho, mas aqui ele optou por colocar em vermelho. A parte de configuração de impressão, depois a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, tá, pessoal? O aluno comentou sobre como fazer isso daqui, ó. Isso daqui, gente, é bem simples, tá? Eu vou fazer aqui, ó, e venho em home, eu vou pegar um círculo, né, uma circunferência aqui, e em olho mesmo, ó, eu vou fazer ela. Que tamanho que eu vou fazer ela? Vocês podem fazer ela com raio de ponto 15, tá? Faz um raio de ponto 15, ó. Ficou até um pouquinho maior que aquela outra. Então, acho que dá pra fazer até um pouco menor. Deixa eu tentar fazer aqui de novo, menor. Então, de que forma que eu vou fazer isso aqui, ó? Venho com o círculo, vou colocar aqui o ponto 1. Ó, ponto 1 significa que ela vai ter um raio de 10 centímetros. Ó, dou um enter, ó, ficou desse tamanho. Essas linhas, gente, não precisa ficar com as pontinhas de fora, tá? O que eu fiz aqui, ó. Como a gente trabalhou com aquela configuração do Object Snap, ó, estão vendo que quando eu passo o mouse, ó, ela marcou o meio? Eu posso puxar uma linha para cá, ó. Vou puxar de ponto 15, ó. Só para ficar com as pontinhas de fora, estão vendo? Agora eu vou vir com L e Enter de novo, ó. Do centro, eu faço ponto 15. Por que eu estou fazendo ponto 15? Porque o meu raio não é 0,1, 0,10. Se eu faço ponto 15, ela fica com uma sobra, tá? Daqui eu faço novamente para o outro lado, ó. Ponto 15. E é necessário fazer com essas pontinhas sobrando? Não, pessoal, isso aí é critério de cada um, tá? E aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho maior para o outro lado, para ter o espaço para colocar o meu texto. Tá? Tá feito ela, dessa forma. Aqui, estão percebendo que ela tem uma achura? A gente vai digitar o H de hatch, e aí a gente vai escolher uma achura. Se quiser pintar, né, toda, vou deixar sólida. No branco mesmo, vou clicar aqui no meio, ó, e clico aqui, tá inserido. Ah, não quero ela branca, ó, vou selecionar ela, e aí eu vou colocar, por exemplo, numa layer de bloco, aí fica a critério de cada um. Então, eu vou colocar ela aqui numa layer de bloco, lembrando sempre de deixar em by layer, e tá feito. Ah, eu não quero essa achura, eu quero trocar por uma achura de fundo com uma textura. Aí a gente vai ter que ajustar a escala aqui até dar certo, tá? Então, fica muito a critério de vocês, tá? O sólido é suficiente nesse caso. O texto, a gente vai lá no Annotate e vem aqui com Multiline Test. Ou se vocês já tiverem um texto pronto, gente, ó, vem aqui, dá um CO de copy, move ele até aqui em cima e com 2 cliques vocês vão editar, ó. Então, mais 0,25. E tá inserido. Muda a cor, né, para manter um padrão sempre. Então, vamos selecionar todos aqui. E deixem sempre com o mesmo padrão, tá? Ó, by layer e tá tudo coloridinho aqui certinho. Esclarecida a dúvida? Ah, não quero fazer com essas pontinhas, tá? Isso aqui, a pontinha, pessoal, como eu fiz o raio de ponto 1, que é ponto 10, né? Eu peguei do centro e puxei ponto 15 para ficar com a pontinha de fora, tá? Por esse motivo que ele ficou assim. Uma outra orientação, vou até desfazer esse daqui para vocês perceberem. Quando eu fizer a circunferência, eu vou digitar L, Enter. Estão vendo que eu estou passando no meio e ele não está marcando? Para ele aparecer a marcação do centro, que é o Object Snap que a gente deixou ativado, eu vou ter que passar o mouse na extremidade, tá? Ó, então, eu vou passar o mouse na extremidade. Estão vendo que ele marcou a bolinha? Quando eu passei o mouse na extremidade, ó. Agora, ó, ele ativou, tá?
Então, se eu não passar o mouse na extremidade, ó, estão vendo que ele não aparece nada? Quando eu aproximo o mouse da extremidade, ó, ele já marca o centro. E ele já marca as extremidades, tá? Então, L Enter, ó. E cliquei aqui, ó. Tá vendo que quando eu aproximo da extremidade, ele marca também? Então, também faço isso. Por que que tá acontecendo isso? Porque eu tô trabalhando com o Object Snap. Então, ó, por esse motivo que essas ferramentas estão ligadas, ó. O centro. Só que ele só ativa quando você passa o mouse na extremidade dele para poder ativar. Beleza? Esclarecida a dúvida? Quem tiver mais dúvida aí Sim, pode estar obrigado, prof. perguntando. Doutora, Oi. o que é mesmo que significa esse símbolo aí do mais 0,25? Isso daqui é o nível da edificação, tá? O que significa o mais 25? Significa que essa casa, gente, uma casa ela não pode ser executada abaixo do nível da rua. Porque se chover, a água vai tudo para o fundo do terreno, né? Então a gente sempre tem que pensar em executar essa casa, essa edificação, acima do nível da rua. Tem que aterrar ela um pouco para poder executar. O mais 25 significa que a altura da baldrame, né, a face aqui da minha baldrame, em relação ao nível da rua, ela vai estar 25 centímetros acima. Se a gente coloca nível 0, quando chover, gente, a baldrame vai estar enterrada e aí a tendência dela absorver água vai ser muito grande. Então, sempre tem que executar a sua edificação acima do nível da rua. Porque a sua baldrame, mesmo que ela está enterrada, mas ela que vai estar em contato direto com o solo e não a alvenaria. Se a alvenaria ficar em contato direto com o solo, ela vai absorver umidade, porque ela tem uma porosidade bem maior que o concreto. Isso vai dar infiltração. Então, toda a casa ela tem que ser executada acima do nível da rua, para que quando chova, é a baldrame que está em contato com o solo, em contato direto com a água, tá? Então, esse mais 25 é a altura do meio-fio até a altura da sua baldrame, tá? Então, ela tem essa diferença de pelo menos 25. Como que se define isso numa obra? Muitas vezes vai ser detalhe arquitetônico da edificação. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma casa e ela... Não, a gente não fez corte ainda não, tá, Ana Cláudia? Isso vai ficar para as próximas aulas, tá? Pós-prova. É só planta baixa, cobertura e planta de layout, o tema de hoje que eu estou revisando, tá? Para as próximas aulas a gente vê corte longitudinal e transversal. Voltando aqui. Esse mais 25, né, ou essa altura, a gente vai definir conforme na casa. Às vezes a pessoa quer fazer uma casa mais alta, ela quer fazer uma escada de acesso, né, alguns degraus. Então, a gente define isso conforme a questão arquitetônica, que é uma casa simples. Para as casas simples, a gente coloca 25, 30 centímetros. Ou se a casa tem uma declividade maior, a gente coloca um pouquinho mais, tá? Então, são critérios que a gente estabelece. O mínimo seria isso daqui, tá? Colocar esse mais 25. Vocês estão percebendo que em alguns locais a gente tem um lugar um pouquinho mais baixo, ó, que é o banheiro. Banheiro, varanda, lavanderia, né, que é a área de serviço. Por que a gente coloca mais baixo? Porque a varanda, gente, sempre vai ter um desnível. A varanda sempre está um pouquinho mais baixo que o ambiente interno da casa, tá? Banheiro, mesma coisa, a gente tem um rebaixo dele. Então, a gente coloca essa diferença aqui para dar esse rebaixo, tá? Normalmente, na casa aqui, a gente coloca da varanda para dentro 5 centímetros, pelo menos, porque é um degrau um pouquinho maior. No banheiro, 3 centímetros é suficiente aí, pelo menos, para a gente dar esse desnível. Porque se você coloca aqui nível 25, o que acontece? Esse piso vai estar no mesmo nível do resto da casa. Aí vocês vão lavar o banheiro, a água do banheiro vai escorrer aqui para a circulação. Se esse nível é um pouquinho mais baixo, a gente já não sofre com esse problema. Beleza? Mais algum questionamento? Professora, Oi. para cotar as janelas, como é que faz o cálculo mesmo que eu esqueci? Esse cálculo da janela? Tá. A Isso. janela, como que vocês vão determinar esse valor da janela? Vocês vão pegar a área do ambiente. Deixa eu até abrir uma calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui no celular mesmo, porque se eu colocar a calculadora junto, ela não vai abrir na tela, tá? O que vocês vão fazer? Cada ambiente, ele tem uma área mínima de janela, tá? De abertura, que a gente fala. Dormitório é 1/6 da área do ambiente. Então, a gente vai pegar a área do dormitório
que é e vai dividir por 6. Então, ó, 10,5 dividido por 6, ele vai dar 1,75. O que significa o 1,75? Significa que a área da janela tem que ter 1,75 metros quadrados. Essa janela aqui, ó, a especificação dela é sempre base, altura, barra peitoril, tá? O peitoril é a altura do piso até iniciar a janela. Então, assim, a base vezes a altura, ó, 1,8 vezes 1 não dá 1,8? Então, significa que essa janela está com uma área maior que a mínima. A gente não pode, ó, trabalhar com um valor menos que isso, mas maior pode, tá? O que não pode é ser menor. Então, a gente vai ajustar essa dimensão. Então, eu optei que a minha altura de janela vai ser 1 metro. Essa casa, gente, ó, ela tá com um peitoril de 1,20, porque ela é uma casa de bloco, tá? Vou até alterar aqui para vocês não confundirem. Se eu trabalho com um peitoril de 1, sobrou quanto para a altura da janela? 1 metro. Porque a gente vai trabalhar com a altura de 2,10, o limite. Então, se o meu limite é 2,10, se eu trabalho com 1,10 de peitoril, sobrou 1 de altura para a janela. Aí a gente vê quanto que a gente vai trabalhar de comprimento de janela, tá? Então, quando vocês pegam isso daqui, vocês vão dividir pelo número 6 para dormitório. Esse valor encontrado é a área da janela. A área da janela, vocês vão testar dimensões. Ah, e se eu quisesse fazer 1,6 por 1,1, poderia? Poderia fazer por 1,1 aqui, mas aí eu teria que mudar o peitoril para 1 metro. Se eu quero aumentar a altura da janela, eu reduzo o peitoril. Ou, se eu aumento o peitoril, eu reduzo a altura da janela, tá? Nos quartos, sempre a proporção 1 para 6. Sala e cozinha, 1 para 8. Então, eu teria que pegar o quê, ó? 15,39 e vou dividir por 8. Deu arredondando, 1,93. Aqui não é sala e cozinha juntos? Então, quando é sala e cozinha junto, vocês podem dividir essa área, que deu 1,93, por 2. Então, dividindo por 2, deu quase 1 metro quadrado. Então, assim, no mínimo, como aqui é conjugado, essa janela aqui tem que ter 1 metro quadrado e essa daqui 1 metro quadrado, no mínimo, tá? Posso usar maior? Pode, tá? Posso usar a janela de ferro? Pode. Se for usar a janela já pronta, né? Da Sasazaki, alguma de marca, tem que ver um catálogo de medidas, tá bom? Para aí vocês têm que ver o tamanho dela lá, se atende à área de vocês, e aí vocês veem o peitoril a ser adotado, tá? E o banheiro é a última situação, que o banheiro é a área de 1 para 10. Então, a gente pegaria o banheiro, ó, 3,85, divide por 10. Dá 0,385. Só que tem um detalhe. O banheiro, no mínimo, a gente trabalha com 0,4 metros quadrados de área, tá? Então, essa área aqui não pode ser usada, que é 0,385. A gente teria que adotar o mínimo, que é 0,4 metros quadrados. Eu vou deixar escrito isso para vocês, tá? Eu vou montar um slide com essa explicação, com um exemplo, que às vezes comentando aqui não fica tão claro. Eu vou colocar lá no portal para vocês um slide com... Na aula de hoje mesmo, tá? Eu vou deixar um slide com essa explicação e com um exemplo, calculado mesmo, tá? Vou fazer um à mão mesmo e mostro para vocês, beleza? Acho que fica mais claro. Sim. Mais alguma dúvida? Porque hoje a ideia é tirar dúvida do que vai ser a prova de vocês, com os comandos. Sem dúvidas? Bom, então só para a gente finalizar... Oi. Senhora pode só postar um print como é que ficou a cobertura daquela última aula? Eu postei lá já. Postou no site? Eu não vi. Tá lá no CAD. Perdão, tá na última aula. Tem lá planta de cobertura. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu já abrir aqui. Mas estava lá. Deixa eu olhar rapidinho aqui. Apareceu aqui, tá em PDF. Tá aparecendo, ó, modelo de planta de cobertura, tá? Tá escrito lá. Os comandos são todos que a gente já fez em sala, né? Até a aula de hoje. Deem sempre uma revisada, porque assim, é chato ficar cobrando comando, mas é necessário por quê? Porque é a maneira de vocês treinarem. Não só fazendo, mas, né, ter ele em mente ali para que ele é utilizado, tá bom?
Mais alguma coisa, pessoal? Ó, então, para a prova, como a gente já fez em sala, né, na semana de atividade, né, a planta baixa, para a prova, a parte prática vai ser uma planta de cobertura, vai ter cobertura e layout, tá? E algumas questões teóricas, tá? Professor, Oi. teria como deixar essas 3 plantas para a gente dar uma olhada no saco? Qual? Por exemplo, igual essa coisa de cobertura. Ah, sim, de Deixar as modelo? 3. Esse daqui que eu tô Isso, mostrando, de modelo? Sim, sim, posso sim. isso. Eu mando o arquivo lá para vocês. Até Tá. eu deixo certinho para vocês verem todos os detalhes, vou deixar ela colorida, tá? Mais alguma coisa? Professora, meu microfone voltou. Hein? Ah, Que vai ser cobrado na prova, então, a planta de cobertura e a de layout layout, e porque a mais planta baixa vocês já fizeram, né? E os isso. comandos. Vai ter algumas questões Os teóricas de comandos. comando, tá? Tipo, dizendo para que são utilizados, Para para que que são serve, tá? utilizados, quais são os comandos, nesse sentido aí. É só a Tá, primeira prova que entendi. eu cobro essa parte teórica, tá? Uhum. Ok. Bom, peço para vocês ligarem as câmeras aí. Ó, como hoje era revisão, não tem muito o que falar. É mais a vocês tirarem as dúvidas. Quem não conseguiu instalar ainda, me procura ou procura o Rafael, que a gente tenta instalar, tá? Nos computadores, porque vocês vão precisar ir para a parte da N3, ter o programa instalado para vocês fazerem o projetinho de vocês. Eu conversei com o Rafael, como a nossa disciplina é um pouco mais curta, e a ideia não é vocês criarem projeto, e sim que, tipo, fazer, né? Pegar um, copiar e fazer. A ideia é que eu passe um modelo e vocês vão fazer ele, refazer. É como se eu passasse um PDF e aí vocês vão refazer ele no programa CAD, tá? Então, a N3 de vocês vai ser um projeto completo, até a parte de prancha e finalização dele, mas de uma cópia e não de criação, porque como o nosso tempo é mais curto e com essas condições aí de aula online, presencial, a ideia vai ser vocês fazerem um projeto, refazer ele, tá? Eu vou passar um PDF e vocês irão refazer ele para poder entregar, tá? Para vocês treinando aí as atividades. Ana Cláudia, Gustavo e William, Professora, me Sérgio. aceita ali que eu tô entrando pelo celular. Ah, tá. Beleza. Eu já faço a chamada de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Professora, o 11, meu 12, PC 13, de mesa 14, não tem 15, câmera. 18, 19. Tem problema não. Professor, o Já meu vi. também não tem. Tá, Eu não estou no celular. tá bom então. Vou dar um desconto aí. Quem que falou comigo? Vinícius, Vinícius e o outro? Sérgio. Ramírez. Sérgio. Sérgio Wagner e o Gustavo. O do Gustavo. Aqui. Do Gustavo, acho que tá sem câmera também, que não tá aparecendo nem o. Deixa eu ver quem mais tá sem. O Sérgio realmente também não tem. Gustavo. Então tá faltando o Wagner. O Laércio apareceu aí? O do Laércio apareceu aí, professor? Quem? O Laércio? Laércio não tá aparecendo. Será que tá na outra página? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de colocar de outro jeito aqui. É que tem hora que ele aparece pra gente mudar de página. Cadê? Aqui. Não apareceu sua câmera. Tá preta. Agora apareceu. Tá, então eu vou fazer Apareceu o print agora? aqui. Apareceu. Agora sim. Bianca. E o Vinícius tá faltando? Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui para me aceitar. Caiu. Alguém saiu, peraí. Bia, professora. Caiu para 20 pessoas, ó. Tinha 23. Aguarde um pouquinho aí. Vamos só ver aqui. 21.
Pessoal, confira se vocês estão aparecendo aí na tela, tá? Prof, a Oi, Bia avisou lá no grupo que o dela tá travando. tá travando? Isso, mas agora ela caiu, deve ser a internet. É, pode ser. Ontem eu tava com a dificuldade ontem à noite. Tá, O meu quem também mais tá tá? meio ruim também. Quem mais será? Eu vou fazer o print aí, quem? Deixa eu olhar. É o da Bianca e o Wagner. Ó, alguém caiu de novo aqui só ficou 20. Eu vou dar um print aqui para não perder, e aí eles vão tentando entrar de novo. Enquanto isso. Que eu salve 2 vezes. Professora, minha bateria do celular vai acabar, eu tô sem Tá, já tô carregador. printando aqui. Manda no grupo, professor, Nossa pra gente senhora, conferir. peraí. Mas tem só 20 aqui, eu tô precisando dos outros 3 aqui perdidos. Nossa senhora, eles não vão fazer memes com essa foto, hein? Tá aí de boca aberta. Vai sair você também, professor. Misericórdia. Vamos lá, tá entrando mais um aqui que perdeu. 21. É. Bom, vai ser os 21 mesmo. Vamos tentar de novo aqui. Professora, tá travando tudo aqui, hein? Eu tô Não, aparecendo? já salvei. Ah, beleza. Quer dizer, aparecendo não, né? Mas você Uhum. deu pra entender. Deu. Já salvei aqui. Tá. O Wagner acabou de entrar, mas aí eu já mando aqui a lista. Então, Wagner e Vinícius Vinícius já está aparecendo. O Wagner entrou agora. Então, é a Bianca e o Wagner. Não, a Bianca entrou também, né? Então, deu certo. Sim, Então, ficou deu só o certo. Wagner sem aparecer na imagem. Que daí eu coloco a presença dele ali depois. Professora, tô aqui, é que eu fui ligar o áudio, não sei por que Aham. saiu. Tá, eu já anotei aqui para você, que eu já fiz o print. Ah, beleza. É que tá caindo aqui de vários ao mesmo tempo. Tem uma hora que tem 20, Beleza. tem 23, tem 21. Bom, pessoal, por hoje seria isso. Se tiver mais, tira dúvidas. Se não tiver mais questionamentos. O professor, e na prova vai dar para fazer tempo? Vai dar tempo de fazer o Dá. layout, a plano de cobertura? Dá, porque eu vou dar já alguns passos, tá? Eu já vou dar o arquivo para você e já adiantado algumas coisas. Então, por exemplo, eu já vou dar, por exemplo, a planta pronta e vocês têm que inserir o layout. Então, não vou dar a planta baixa para vocês desenharem, tá? Diferente de você pegar a planta baixa, tem que fazer toda ela. Então. Eu já vou dar algumas coisas prontas para vocês poderem prosseguir, tá bom? Então, vai dar tempo sim. Tem algumas questões teóricas, mas a parte prática dá sim. Tranquilo? Então, por hoje seria isso, tá? Então, todos tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, me perguntem lá no privado. Se eu demorar a responder, insistam, tá? Porque às vezes é muita mensagem e a gente vai perdendo as mensagens, vai indo pro final. Então, é só insistir quando a professora demorar a responder. Boa noite, Pro. Boa noite. Até semana que vem.